As grandes metrópoles do mundo, elas tinham seus parques. A aspiração de comparar São Paulo com cidades internacionais, com Paris, com Berlim, Londres, era um grande feito para a cidade, né? Conseguir o seu parque com esse porte, né? Com essa dimensão. São Paulo era muito focado sempre com indústria, com desenvolvimento, e faltava a componente cultural para São Paulo ser uma cidade cosmopolita. O Parque do Ibirapuera foi entregue a São Paulo em 1954, na primeira gestão do prefeito Jânio Quadros. Porém, a sua concepção começou quase 30 anos antes e foi marcada por muitas disputas. Ali era uma enorme região pantanosa, mas já cobiçada pelo mercado imobiliário e por diversas instituições. A lei que determinou que aqui nessa área seria implantado um parque público, ela é de 1926, da gestão do prefeito Pires do Rio. Ele foi muito enfático na proteção dessa área, na preservação da área como patrimônio público, contra todos esses interesses de ocupação. Essa área toda era um terreno de charco, uma área alagadiça. E aí ela foi drenada por meio da plantação de um bosque de eucalipto. O eucalipto cresce, né? Ele cresce muito alto, chupando a água do terreno. Então ele resseca todo o terreno. O lago, né, que a gente vê hoje, é um remanescente dessa forma geográfica, né, da várzea. Nos anos de 1950, foram as comemorações do 4º centenário de São Paulo que serviram de justificativa para a, enfim, construção do Parque do Ibirapuera. Ele foi o principal presente dado à população, mas não apenas pela prefeitura. Na época, o governador Lucas Nogueira Garcês chamou o empresário Titilo Matarazzo para ser o patrono responsável por organizar os eventos. E a ideia dele era fazer uma feira industrial que mostraria para o mundo o desenvolvimento industrial de São Paulo. Era considerado a locomotiva do país, né? Como ele é de família de industriais, ele representava essa força. Então ele propôs que a Feira Internacional da Indústria fosse feita nessa gleba e, com isso, se criasse finalmente o Parque Ibirapuera. A inauguração do parque aconteceu no dia 21 de agosto de 1954 e o Ibirapuera foi a sede do evento mais importante do 4º centenário. Muitas pessoas se dirigiram ao local para visitar os pavilhões construídos e assistir a manifestações populares. Jânio Quadros não estava presente e quem representou a prefeitura foi o seu vice, Coronel Porfírio da Paz. Ele não simpatizava com o governador do estado de São Paulo e nem com o abuso, segundo ele, dos gastos em relação à comemoração do 4º centenário. Ele sempre foi muito contra isso. Se ele propusesse, ele iria. Agora, quando não propôs nada, então ele não foi, tinha raiva de quem participava. Há toda uma grita, toda uma mobilização da elite, de urbanistas e de pessoas influentes, né, no mundo político, para dizer que esse parque deveria ser mantido exclusivamente verde. Mas quando o Titilo chama o Niemeyer para fazer os pavilhões, fica muito mais difícil de combater a ideia, né, da construção dos pavilhões ou de defender a ideia de que eles deveriam ser destruídos depois da feira. O Niemeyer, nesse momento, em 54, ele já era reconhecido internacionalmente. Um dos interesses do Titilo era conseguir uma sede para a Bienal. Ele é o grande mecenas da Bienal. Foi ele que criou a Bienal de Arte de São Paulo. O prédio da Bienal é um ícone da arquitetura moderna, onde você vê conceitos muito presentes nela, como, por exemplo, a planta aberta, extensão toda dos andares só com pilares e vigas, sem nenhuma parede, que podem ser instaladas ou não. Você tem essa questão entre as linhas retas da grande caixa, contrastando com a sinuosidade das aberturas dentro do prédio e da rampa em espiral. Enfim, é uma obra belíssima, é a casa certa para a Fundação Bienal. Para ele, a Bienal era uma grande mostra da cultura do mundo, levando em conta que os brasileiros não poderiam viajar
tanto para conhecer a cultura ao redor do mundo, por que não fazer uma exposição que expressasse o pensamento do mundo aqui em São Paulo? Isso era um lado da moeda. O outro lado, que ele entendia que era a forma de você colocar São Paulo no centro do mundo. Ele achava que o turismo fazia isso com o Rio de Janeiro e a cultura e a arte poderiam fazer isso com São Paulo. Esse aspecto democrático, ela ser grátis, acessar a quem não tem nenhuma familiaridade com a arte, e o fato dela estar no parque ajuda muito nessa missão, porque os visitantes do parque, na hora que veem as portas abertas, ficam curiosos, entram, se interessam, veem, acessam o nosso educativo. Alcançar quase 1 milhão de visitantes é uma coisa muito bacana. Além da Fundação Bienal, o Parque do Ibirapuera abriga outros pavilhões que também oferecem cultura a seus visitantes. Era para ser a expressão da cultura de São Paulo, o Parque do Ibirapuera. Para mim, das coisas mais bonitas de São Paulo é o Museu Afro-Brasil de Cultura Africana, que é espetacular, que está colocado no pavilhão Padre Manuel da Nóbrega. Tem uma casa japonesa aqui no Ibirapuera, réplica do Palácio Imperial. Isso veio desmontado, foi presente para o Titilo, que instalou aí quando fez o 4º centenário. Depois de ter entregado o Parque do Ibirapuera à população em seu primeiro mandato, Jânio Quadros voltou a ser prefeito de São Paulo nos anos de 1980. Conservador e moralista, uma de suas medidas foi proibir a prática de skate, o que teve de ser revisto por sua sucessora. De fato, antes mesmo de eu me eleger, eu havia me comprometido a, se ganhasse as eleições, eu iria liberar logo que eu assumisse a prática do skate no parque. E eu sabia que as crianças, os jovens, os adolescentes eram reprimidos pela Guarda Metropolitana, que os abordava, tomava os skates, não tinha por que impedir essa prática. Era inofensiva e hoje é um esporte de grande prestígio. Se você olhar, hoje ainda isso daqui é ultra contemporâneo e ultra moderno. Acho que ninguém consegue imaginar São Paulo sem esse conteúdo. Não só a questão física do parque, mas o conteúdo dele.